Bem-vindo a mais um Escola Bíblica. É um prazer estar na sua companhia. Para si que nos ouve através da Rádio RCS ou que nos vê em opchannel.pt. Comigo em estúdio a pastora Milu Cordeiro. Mais uma vez, Milu, bem-vinda. Obrigada. Mais um dia que o Senhor nos dá, mais uma oportunidade de continuarmos a estudar estes assuntos maravilhosos que vêm revelados na sua palavra e continuamos a pedir ao Senhor Jesus que nos assista. Proponho que possamos ler aquilo que será precisamente o sumário de hoje, porque vai explicar também o tema, a temática de hoje. Então, como sumário, vamos tentar compreender a função de Cristo como nosso sumo sacerdote. Vamos então ao Novo Testamento, ao livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 26, para ler o que o Novo Testamento nos fala sobre Jesus nessa relação com o sacerdócio. E passo a ler, diz assim: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, sendo inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Sabemos que o sumo sacerdote que oficiava no santuário terrestre, ele era pecador, como todos nós, e por isso também tinha que oficiar em seu próprio favor, antes de estar, eu diria, em condições de oficializar em favor de todos aqueles que ali se dirigiam. Mas este texto que acabámos de ler mostra-nos que o Novo Testamento nos traz uma noção de um sumo sacerdote especial, alguém que não precisava de oficializar em favor de si mesmo. Exatamente, é essa a grande diferença. Aliás, Daniel, começamos a perceber esta semana porque é que é tão importante nós percebermos a realidade do santuário terrestre no ensino que há no Antigo Testamento, para começarmos a perceber o que é que se está a passar no santuário celeste. Então, o que é que nós aqui percebemos? Ontem nós acabamos por ver que no pátio, que eram feitos os sacrifícios, o próprio Senhor Jesus Cristo foi esse cordeiro, ou seja, ele se entregou para realmente ser sacrificado, para que o seu sangue pudesse ele justificar-nos de todo o pecado e de toda a maldade. Hoje nós queremos sobretudo focar este papel do sumo sacerdote, ou seja, aquele que tem um papel dentro do tabernáculo, neste caso diferente com certeza do sumo sacerdote humano, não é? Daquele que era a sua função, do levita de então, da tribo de Levi, que exercia esta questão de sumo sacerdote. Mas aqui nós percebemos que o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. Isto quer nos dizer o quê? Ainda pegando nestes versículos que tu falaste, um dos versículos, mas vindo um bocadinho antes e depois um bocadinho mais para a frente, portanto em Hebreus, no capítulo 7, nós começamos a perceber aí no versículo 24, quando diz: este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, portanto referente ao sacerdócio de Jesus Cristo. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esta questão da intercessão vamos ver um bocadinho mais amanhã e em pormenor. E depois continua o versículo que leste: com efeito, convinha-nos um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, e lá vem aqui a grande diferença, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então o que é que nós percebemos neste lugar, agora no santuário celestial? É que depois da morte de Jesus Cristo, que foi aqui nesta terra, daí o objetivo dele ter vindo a este mundo, o Senhor Jesus ascende aos céus e ascende e uma porta se abre, que é a porta do primeiro compartimento, ou seja, em que o sangue do Senhor Jesus é como que, à semelhança do Antigo Testamento no tabernáculo terrestre, aspergido, isto agora simbolicamente com certeza, naquela cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou seja, de uma cortina que recebia durante todo o ano, e vamos perceber isto na lição mais para a frente, todos aqueles pecados que eram acumulados ao longo do ano, e depois há um dia muito especial que depois é vivido para haver aí uma limpeza e uma justificação dos pecados. Então, Daniel, o que é que entendemos aqui? Entendemos que o Senhor Jesus hoje, isto convém ser percebido, está no lugar do santuário celeste sendo o nosso sumo sacerdote,
E assim como o povo de outrora precisava do sumo sacerdote para ser o mediador, para levar até à presença de Deus e serem justificados por Cristo dos seus pecados, nós hoje sabemos que o Senhor Jesus está lá diante de Deus o Pai, com esta função de realmente apresentar não a nossa triste condição, porque esta seria logo consequência de morte eterna, mas a tal justificação, as tais vestes justas que vêm de onde? Do sacrifício de Cristo Jesus. Eu até diria com maior propriedade, porque enquanto o sumo sacerdote na terra, depois do animal ser sacrificado, ele transpunha para o próprio templo, Exato. significando simbolicamente nas cortinas, Exato. o pecado. Mas Jesus transporta neste momento o seu próprio sacrifício. Não é um sacrifício de um cordeiro qualquer, é o seu próprio sacrifício. Aliás, as palavras que poderíamos imaginar que o próprio Deus Filho tem diante de Deus o Pai é: Senhor, eu te apresento o meu sacrifício em favor destes amados que aqui estão, destes que se esforçam, destes que lutam, destes que tentam superar. E repara, Daniel, quem ali é apresentado, o sumo sacerdote, assim como, e agora é uma simbologia interessante, os pecados eram simbolicamente transmitidos para aquele animal e depois perdoados pela fé, por todo o simbolismo que era a consequência do tabernáculo terrestre, mas só se o pecador fosse ao santuário. Só se o pecador levasse o animal como oferta e sobre ele depositasse a sua confissão, portanto, os pecados que ele havia cometido. Há a mesma semelhança de hoje, Daniel. O que é que se passa? O Senhor Jesus só pode ser sumo sacerdote daquele que a ele se chega. Ou seja, Deus só pode justificar, perdoar, transformar, purificar a vida das pessoas daqueles que a ele se chegam pedindo exatamente esse mesmo perdão. Ou seja, da mesma forma que no antigo santuário teria que haver por parte daquele que queria fazer o sacrifício um reconhecimento da sua falta, por isso é que ele se deslocava ao santuário para fazer o sacrifício. Exato. Hoje em dia nós precisamos fazer o mesmo exercício, reconhecer a nossa culpa, não sacrificando o animal, mas entregando naquele que já por uma só vez e de uma forma completa se sacrificou em meu lugar. Sem dúvida. E esta realidade do santuário celestial, e saber que o Senhor Jesus está lá como nosso sumo sacerdote, nem sempre é bem conhecida. Não é tão conhecida como os atos que o Senhor Jesus teve, por exemplo, nesta terra, enquanto aqui viveu. Mas o facto dele aqui ter vivido e ter passado por onde passou, o seu sacrifício, foi com um objetivo. E o objetivo foi exatamente apresentar esse mesmo sacrifício, assim como os animais de outrora, simbolicamente apresentados no tabernáculo terrestre, em substituição da pessoa que cometia o pecado e que necessitava desse mesmo perdão. Então, Daniel, é interessante ao mesmo tempo nós entendermos e ao conhecermos estes relatos bíblicos, esta forma que Deus tem de se revelar à humanidade e exatamente a sua própria função. Quando, por exemplo, no capítulo 9 do livro de Hebreus, nós lemos aí a partir do versículo 11, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, e depois no versículo 12 diz, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, portanto o próprio Jesus deu o seu próprio sangue, e depois diz no versículo 13, no fim do versículo 13, ou no versículo 14 mesmo, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, irá purificar a nossa consciência das obras mortas para servirmos um Deus vivo. Ou seja, tudo tem sentido e tudo é perceptível em relação ao santuário terrestre, quando nós agora descobrimos e nos é revelado este santuário celestial, Cristo Jesus como o Cordeiro, como vimos ontem, e hoje como o sumo sacerdote. E louvado seja Deus por tudo quanto Deus tem feito para a nossa salvação. Muito bem. Que parte prática apresentas hoje no nosso espaço Aprendo Fazendo? Hoje, se calhar, eu iria sublinhar aos nossos queridos ouvintes e os telespectadores esta realidade de que o nosso Deus continua vivo. Ou seja, o Senhor Jesus ressuscitou, mas não acabou aí a história. Ressuscitou para um objetivo. E o objetivo que nós percebemos pela sua palavra é que Ele hoje está no lugar, no santuário celestial. Vamos perceber cada vez melhor qual é a sua função, mas a de hoje, como sumo sacerdote,
apresentando as nossas orações, apresentando exatamente os nossos pedidos diante de Deus o Pai e, sobretudo, apresentando o seu próprio sacrifício que nos legitima, pela sua graça e pelos seus méritos, à salvação. Que bom é ter a certeza que o Jesus Cristo já fez o sacrifício por mim e por si que está desse lado dos ecrãs, desse lado dos microfones. Falta hoje nós aceitarmos esse sacrifício, que ela possa ser uma realidade na sua vida e na minha. Vimos na aula de ontem Jesus como o Cordeiro, aquele que ele mesmo foi sacrificado. Hoje tivemos a oportunidade de ver Jesus no papel de sumo sacerdote e amanhã vamos conhecer Jesus como nosso intercessor. Quer saber o que é isso? Pois bem, esteja connosco na Escola Bíblica de amanhã. Despeço-me, que Deus continue na sua vida.